Saudações, queridos e queridas! Está no ar o Ryunomaru J-League, especial Clubes do Japão. Este é o terceiro programa de 5 edições. Falaremos sobre os grandes e mais populares times do país. Como sempre, aqui você ficará por dentro de tudo que rola no futebol japonês. Galera, você está na companhia de Elias Falas na apresentação. O Gordinho Alegria, que agora está com a voz 100% decente, graças a Deus, me recuperei dessa desgraça de resfriado. E comentários dele, o mito, o Ian Kohler brasileiro, o Shola Ameobi latino, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bom com você, meu lindo? Fala, Elias, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes. Cara, você tá me chamando de cada centroavante louco, cara. Um dia ainda você vai me chamar ainda daquele jogador do Corinthians lá, o... Caralho, qual que é o nome dele? Ruim pra cacete. Acosta. Acosta. Acota, como fala. Acota. Espera aí, quem sabe no próximo programa, né? Tem muitos nomes aí que eu vou falar pra você ainda, rapaz. Tá certo, né? O que temos pra hoje? O que temos pra hoje? Bom, recapitulando, né? Estamos fazendo um especial sobre clubes do Japão. No primeiro programa nós fizemos sobre o Kashima Antlers, Yokohama F. Marinos, Gamba Osaka, Jubilo Iwata e Urawa Reds. No anterior fizemos sobre Kashiwara e Sol, Nagoya Grampus, Kawasaki Frontale, Shimizu Expos e Verde Tóquio. E no de hoje falaremos um pouco sobre a história do Viseu Kobe, Vegalta Sendai, FC Tóquio, Shonan Bellmare e Albirex. Nigata, Mr. Thiago Henrique Cruz. Está preparado? Demorou, bora lá. Primeiramente, Mr. Thiago Henrique Cruz, falaremos do Vegalta Sendai. A equipe foi fundada em 1988 como Tohoku Electric Power Sport Club. Seu ingresso na J-League, na era profissional, aconteceu em 1999, quando foi criada a J2, né? Após a equipe jogar as divisões de base com o nome Burumeru Sendai nos anos 90. Quando chegou nos anos 90, a equipe mudou de nome novamente, né? Para Burumeru Sendai. Contando um pouquinho aí do significado do nome do time, né, Tiagão? O nome Vegalta Sendai, ele tem um significado todo especial. Assim que a equipe subiu a J-League no fim de 98, né, começando em 99, o nome do Vegalta, ele foi escolhido como uma homenagem ao famoso Festival Tanabata, né, que acontece lá em Sendai. Tanabata é a lenda das estrelas. Essa lenda aí, como é muito longa, não vou poder contar agora para os nossos ouvintes. A gente vai deixar a história no rodapé, né, ali do nosso programa, ali na descrição do vídeo, para vocês ficarem por dentro dessa lenda. Então, assim, os nomes das duas estrelas celestes, né, dessa história, dessa lenda de Tanabata, que se chama Vega e Alter, elas foram combinadas para formar o nome Vegalta, né? Então essa aí, para quem não sabe, é a origem do time. É isso aí. O que você ia falar, Thiago? Eu vi que você deu uma suspiradinha ali. Não, bem legal. E aqui no Brasil, a gente tem um problema um pouco de fonema, né? De como falar as palavras japonesas. E a gente conhece muito aqui o evento como Tanabata, né? Uhum. Então, aqui dentro do interior de São Paulo, tem várias cidades do Tanabata. E só pra meio que deixar a galera meio situada, é aquele evento que tem aquela árvore, né? Onde você coloca os desejos amarrados na árvore, né? Mas a gente vai deixar a história certinha no rodapé pra galera ter um conhecimento aí como informação extra. Mas aqui no Brasil, Tanabata fica um pouco mais difícil de você ver, né? O que a gente mais ouve falar mesmo é no evento chamado Tanabata. E se eu não me engano, esse evento também acontece na capital São Paulo, né? Com certeza. Lá na Liberdade, se eu não me engano. Lá na Pracinha da Liberdade. Eu acho que tem um dia específico para isso, né? Mas como a cultura japonesa meio que faz parte agora, né, dos palcos culturais do país inteiro, é bem normal, né, a gente ter versões de Tanabata, de Matsuri, né, em outras cidades são um pouco menores. Maravilha, Tiagão. Então, recapitulando para os nossos ouvintes, nós vamos deixar a história da lenda aí na descrição do vídeo. Voltando ao Vegalta... voltando ao Vegalta Sendai, embananei tudo. O time, ele finalmente, após ali vários anos na segunda divisão, batalhando, o time finalmente conseguiu subir na temporada 2002, ficando ali jogando 2 temporadas, aí caiu no ano seguinte, né? Caiu em 2003. Bom, novamente a equipe nessa longa estrada da vida, aí vai uma homenagem aí ao nosso José Rico, né? Exato, que descansa em paz.
descansa em paz, Mito, uma das lendas aí do sertanejo. Foi uma pequena homenagem pra você. Então, após esses longos anos aí, amargou longos anos na segundona, até o time voltar como campeão na temporada de 2010. E depois disso, a equipe nunca mais caiu, né? E melhor, o time fez uma campanha maravilhosa, fez a melhor campanha da sua história em 2012. Acabou sendo vice-campeão naquela ocasião, né? O campeão foi o Sanfrecce Hiroshima, até com uma vantagem enorme em pontos, né? Mas o importante é que a equipe do Vegalta foi bem e beliscou uma vaguinha na Asia Champions League, que foi até bem, né? Que teve naquele ano controverso, né, Thiagão? Da Asia Champions League 2013, que era só jogo de ida, né? Se não me engano, a equipe do Vegalta perdeu pro Guangzhou Evergrande, alguma coisa assim. Aquele regulamento bem louco. Você lembra daquele regulamento louco da Champions League, que era só um jogo até a final e tal? Pois é, né? Eles meio que tentaram enxugar o máximo possível o campeonato, né? E acabou tendo esse regulamento um pouco maluco, né? Que é muito direto, quase todo jogo era um mata-mata. E acabou mesmo, o Vegalta acabou caindo mesmo, né? Pro Evergrande. Que é o time lá que já é um pouco conhecido por nós brasileiros, porque tem muito brasileiro que vai jogar pra lá, né, nesse time chinês, né? É verdade, foi um verdadeiro caminhão de jogador, né? Mas a Asia Champions League ficou até uns bons anos assim, né? Se não me engano, ano passado voltou ao normal. Bom, mas a equipe do Vegalta, né, tem uma parte triste, né? Quando aconteceu a tragédia da tsunami lá de Tohoku, em 2011, que acabou vitimando aí 13.300 e tantinhas pessoas e com mais de 16 mil desaparecidos, né? Inclusive, essa tragédia acabou vitimando familiares de diretores e de alguns jogadores, né, da equipe. E o problema é que, quando deu isso, claro, afetou toda a parte de Tohoku e Sendai. A equipe de Sendai ficou sem o CT, ficou com o estádio avariado também, né? O time acabou passando por umas dificuldades, mas isso não impediu da equipe se superar, né? Na superação, terminou aquela temporada de 2011 no quarto lugar, né? Por pouco ali a equipe não conseguiu beliscar a vaguinha na ACL, que acabou beliscando na temporada seguinte. Agora, contando uma parte engraçada, né? Que a equipe de Sendai, de uns anos pra cá, ela ficou conhecida por jogar com atletas super experientes, super veteranos, né? A gente até brinca lá nas comunidades nossas de que o time se chama Vegalta Senpai, né? Fazendo alusão aí aos jogadores veteranos e experientes que passaram por lá aqui. Ô timinho de veinho, hein, Thiagão? Pois é, cara, passou muito jogador, né, com uma idade avançada, né. Tem até acredito, né, que a gente, tirando essa parte da zoeira que a gente fala direto, né, do Vegalta Senpai, tem um pouco de logística nisso, né, porque teoricamente jogadores com a idade um pouco maior são teoricamente atletas né, que já teve uma grande habilidade e experiência, né? E agora são um pouco mais baratos, né? O time do Vegalta do Sendai nunca teve um poder criativo muito grande assim, né? Por isso talvez que ele sempre acabou pitando, né, nesses últimos anos para cá, para ter jogadores um pouco mais experientes, mas que acabavam tendo esse problema com a questão de idade, né? E a gente pode logo de cara dar um bom exemplo, né, que é o Yanagisawa, né, que até se aposentou no Vegalta Sendai o ano passado, jogando com praticamente, acho que 37, 36 anos, né, 37. Aí na hora que ele acabou se aposentando. Mas o time do Vegalta Sendai, ele é até inacreditável, né, aconteceu todo aquele desastre lá, né, na cidade ali, e o time continuou jogando o campeonato, foi adiante, chegou em quarto lugar, e uma coisa muito interessante foi que aconteceu vários movimentos, né, de arrecadação de alimentos, né, para fazer a reconstrução daquela região do Japão que foi muito atingida pelo tsunami, e teve aquele jogo beneficente, né, aonde esse jogo até passou em vários canais japoneses, tal, a gente acabou podendo acompanhar, e nesse jogo era os craques da J-League contra a seleção japonesa da época, né? Ainda do Zacheroni, né? Kagawa e tal. E nesse jogo aconteceu uma coisa muito, muito interessante, foi o gol do Kazu. Nossa, eu chorei nesse gol, cara. Foi uma das cenas mais, assim, emocionantes que me tocaram, assim.
nos Pois últimos anos. Eu não vi o Kazu jogar, essa é a grande verdade, eu já cheguei a contar isso, né, só em vídeo. Uhum. E ter visto ele jogar e fazer um gol assim, né, com puta apesar que era um jogo de festividade, né, em aspas assim, mas era tudo atmosfera diferente, né? E ele fazendo gol, fazendo a dança, cara, é sensacional. Eu não me lembro agora o resultado do jogo, também não importa, porque era um jogo beneficente, mas é uma cena muito emblemática, cara, tanto que o estádio vai à loucura quando acontece isso, né? Então foi um momento muito marcante mesmo, porque realmente naquele momento ali, né, a cidade tava um caos, né, tava tudo destruído, a reconstrução tava começando a dar seus primeiros passos, né, e hoje em dia, se você ver fotos de 2011 e agora, parece que não aconteceu nada lá, né, os japoneses têm essa excelente, né, habilidade e competência de minimizar ao máximo possível esses desastres ecológicos que às vezes acontecem lá, e hoje praticamente a cidade está zerada, graças a Deus, e até então nenhum outro problema parecido com aquele de 2011 voltou a acontecer lá em Sendai. Inclusive o Yurtec Stadium, né, acabou sendo abrigo, né, por algum tempo ali de algumas vítimas do acidente, né. Exatamente. E você, Tiagão, alguma coisinha aí pra contar do nosso glorioso Sendai? Muito bem, cara. O que a gente pode ver, né? O Vyogata Sendai, ele não tem, né, o grande glamour, assim, dos times que nós vemos falando nos últimos programas, né? É um time que começou a caminhar bem lá de baixo, né? É mais ou menos uma trajetória parecida com o Kawasaki Frontale, né? Eu tava dando uma olhadinha aqui em qual que foram as classificações finais, né, dos times, e do Vyogata Sendai. Ele é muito interessante que quando ele veio jogando na J2 lá em 99, ele sempre se manteve muito bem ali entre as qualificações meio que medianas, né, da tabela, mas sempre acabou faltando um pouco de força, né, para que o time conseguisse chegar bem, né, na final do campeonato, né, como por exemplo em 2002 o time chegou a ficar entre os 9 primeiros, aí depois ficou oscilando entre partidas e outras e acabou em 13º. Então assim, entre 2002 até mais ou menos 2005, 2006, o Vyogata Sendai ficava meio que oscilando meio de tabela. Em 2008 já conseguiu meio que pintar algumas vezes como terceiro colocado, né? Em 2009 nas primeiras rodas do campeonato conseguiu ficar líder algumas rodadas, né? Depois o time acabou caindo um pouco de produção e até chegar realmente lá em 2012, onde o time conseguiu ser vice-campeão. Claro, naquele momento o Sanfrecce Hiroshima, que foi o campeão daquele ano, estava voando, né? E ganhou com muitas rodadas de antecedência e sem nenhum problema, mas para aquele time de 2012 que o ano anterior tinha se desestruturado por completo, é uma grande vitória do Vyogata Sendai, principalmente por causa que muitos jogadores que jogavam no time meio que ficaram assustados, né, com o tsunami, e muitos acabaram deixando o time, né? Entre eles o Marquinhos Cambalhota, né, que hoje faz o que já jogou no Marinos, que tinha assim um bom andamento, um bom trabalho junto do Vyogata Sendai, e depois acabou voltando pro Brasil e depois voltando novamente pro Japão e jogando no Vissel Kobe, né? Coisa que eu não posso, a gente não pode dizer que o jogador tá errado em fazer isso, né? Mas fica realmente meio que uma situação dividida, né? Até alguns que acham que essa atitude de alguns jogadores foi algo meio que negativo, né? Outros acreditam que os jogadores não tinham muita culpa, outros acham que sim, que os jogadores meio que deixaram o time na mão, né? Então é uma situação muito complicada que eu até sinceramente prefiro não entrar em muitos detalhes, né? Cada um fica com a sua opinião. O último detalhe interessante é que no Vyogata Sendai tivemos apenas um treinador brasileiro, que foi, claro, Joel Santana, né, um dos ícones do futebol brasileiro aí, né, com vitórias e derrotas malucas, né, mas com bons trabalhos a serem citados. E em 2006 o Joel Santana foi completamente o treinador do time, né, e fez praticamente a temporada 2006 inteira,
que naquele ano o time do Vegato Sendai acabou na 5ª colocação, Mr. Elias. Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. Thiagão sempre mito, né? Sempre ídolo aí, detalhando as temporadas da equipe do Sendai. Falaremos agora um pouco das lendas, né? Jogadores aí que acabaram fazendo história, deixaram seu nome no time amarelinho. Temos lendas como Shingo Akamine, né? Que ainda está em atividade. Hoje no Gamba Osaka. Exatamente, né? Tem aí um futuro muito brilhante pela frente ainda. Atsushi Yanagisawa, a lenda do Kashima Antlers, também deixou seu nome no Sendai. Kunimitsu Sekiguchi, né, que está no Urawa atualmente. Acho que até deve ter saído do Urawa, mas enfim, fez história. O goleirão Takuto Hayashi. Temos o Hiroki Bandai, né, que é um defensor muito seguro. A torcida do Vegalta gosta bastante dele. Kakuda também foi um ótimo defensor. Kazuhiro Murakami, Hajime Moriyasu, lenda aí do futebol japonês dos anos 90, né? Um ótimo defensor também. Ele aposentou por lá, inclusive, né? Exato. Foi a última equipe do Moriyasu. Yoshiaki Ota, né? Um ótimo jogador também. O nosso norte-coreano Ryang, né? Que é um excelente jogador, por sinal. Hisato Sato jogou por lá em meados de 2003, por aí. E o nosso querido Borges, né? O Ciborges também fez história no time do Vegalta Sendai. Thiago Neves, que é jogador que jogou muito tempo no Fluminense aqui no Brasil. Verdade, esqueci dele também, fez um bom papel por lá. Eu deixei o último pra imitar, né? O ídolo Yoshiteru Yamashita. O famoso Shokito japonês. Shokito, cara. Esse é o verdadeiro Shokito mesmo, né? Nossa, aí tinha uma Kaká que era, né? Coitada, tinha um problema de pele muito complicado, né? Parecia o espantalho do Batman. Esse teve uma passagem meio que apagada, né? Não teve, assim, grandes passagens pelos times, assim, mas teve seu valor dentro daquele esquema tático, né? Mas acabou meio que não sendo lá um grande nome no futebol japonês, infelizmente, né, Elias? Yamashita, ainda por cima, esse cara ele participou do elenco vice-campeão da Copa das Confederações de 2001, né? Foi um jogador até que importantinho. Jogou inclusive contra o Brasil, se não me engano, no segundo tempo ali, naquele 0x0 que deixou o Japão como líder, né? Mas enfim, deixando o Yamashita de lado agora, Mr. Thiago Henrique Cruz, transferências do Vegalta Sendai e futuro, o que será de 2015 do time. Muito bem, Elias. Bem, como a gente já falou, né? O Atsushi Yanagisawa se aposentou, né? O Shingo Akamine saiu pro Gamba Osaka, né? Teve algumas outras percas, né? O Makoto Kakuda saiu, né? O volante também jogava como zagueiro, foi pro Frontale. Alguns outros jogadores acabaram ou se aposentando, né? Como no caso o Keisuke Harada, que se aposentou com 26 anos, né? Uma aposentadoria um pouco precoce, né? Mas era um jogador que era do Machida Selvi, era um jogador que não jogava muito bem, acabou meio que agora me fugiu a palavra certa, né? Ele acabou desistindo da carreira de futebol, né? Pegou desgosto. Exatamente, foi partindo para outra área. E também teve o Hironori Ishikawa, que voltou, né, de empréstimo pro San Francisco Hiroshima, né? Essas foram as percas mais importantes aí. E o Yuki Muto, né, que a gente chegou falando, né, que era o Muto velho, né, que foi pro Urawa Reds. Era um jogador que também tinha muito espaço no ataque do jogador Sendai, que acabou se migrando aí pro Urawa Red Diamonds. De vinda para esse ano, cara, veio o Watanabe, o zagueiro do Kashiwa Reysol, né? Talvez que vinha lutar por posições. Veio alguns jogadores de base também. Um jogador que voltou de empréstimo que estava no Wagner Nagasaki. Cara, sinceramente, acredito que a melhor contratação desse ano do Vegalta Sendai é o Kanazono, que veio do Jubilee-Wata, sendo que nem lá estava sendo muito bem utilizado, né? Então, não acredito que o Vegalta Sendai acabou fazendo uma reestruturação nessa aqui para jogar o campeonato de 2015, né? E não sei se você pode achar isso talvez um investimento melhor. Veio um jogador do Omil aqui, né? Talvez você conheça mais. Veio o Murakami,
né? O Murakami veio, né, com contrato definitivo, né, o lateral do Omiya, o que defendia o time no ano passado, Elias. É, o único de mais renome, assim, que veio para esse ano. Bom, como o pessoal pôde perceber, nossos queridos ouvintes, o ataque, né, do Vegalta Sendai foi completamente desfigurado, completamente modificado e, infelizmente, pro mais fraco. Já passou por muito perrengue temporada passada, teve aí muita confusão, né, Tiagão? Por pouquíssimo mesmo, acabou não sendo rebaixado e esse ano sei não, hein? Pode ser que possa aí cair. Sei não, o time tá muito enfraquecido. Não é nem sombra dos times de 2 anos atrás, muito menos do ano passado, que já era fraco, né? Briga para não cair. Infelizmente é a realidade do Vegalta para 2015. Pois é, Elias, eu também acredito que o time não venha muito bem. Como eu até disse no programa anterior, acredito que o Nagoya seja um dos grandes times, um dos times médios pro grande, que tem uma possibilidade grande de cair. O Vegalta Sendai também entra um pouco nesse bolo, né, junto com esses times, mas eu acredito que não caia, mas também que vai passar longe de brilhar. Claro, futebol, se a gente resolve dentro das 4 linhas, quem sabe se o Vegalta Sendai conseguir fazer um bom esquema tático, né, talvez um 4-3-3 ou até um 4-5-1, quem sabe o time consiga, pelo menos, conseguir dar uma alavancada nesse nível de J-League e tentar manter o máximo possível dessa possível qualidade no meio de campo que o time pode ter durante todo esse ano. Mas em esquema de títulos mesmo, fica difícil, infelizmente, Mr. Elias. Fica difícil lutar de 12º para baixo. Realidade do Vegalta. Bom, temos uma outra realidade que é um pouquinho melhor, que trata-se do próximo time que falaremos, Mr. Thiago Henrique Cruz. Viseu Kobe. Contarei um pouco da historinha de como surgiu a equipe. A equipe foi fundada em 1966 como Kawasaki Steel Soccer Club em Kurashiki, região ali de Okayama, né? De onde fica o time fadiano Okayama. O clube mudou para Kobe apenas em 1994 e aí mudou para a alcunha, né? De Viseu Kobe, que é o nome atual do time que nós conhecemos. E esse nome, ele tem um significado bem especial também para a região, Tiagão. O nome é uma mescla das palavras victory e vessel, né? Victory é vitória em inglês e vessel é navio, embarcação, por aí. Tudo isso porque é uma singela homenagem à própria cidade de Kobe, pois é uma cidade portuária, né? Então tá aí bem legal o significado do nome. Pois é, tem até um esquema de Kobe que alguns tipos de peixes, né? Claro, falando sobre caças legais, assim, né? Pescarias legais, etc. Que alguns peixes, né? Algumas coisas que fazem algumas comidas de iguarias diferentes no Japão vem direto de Kobe, né? Então é um polo, né? Sobre esse assunto dentro da culinária nacional. Bom, não tem nada a ver com peixe, mas tem a ver com culinária, mas o filé de carne bovina, né, mais famoso do mundo, o filé de Kobe, né, que tem, o animal tem todo aquele tratamento especial, fica lá preso naquela caixinha para manter a gordurinha do animal e tal, e dizem que esse filé de Kobe aí é a carne mais saborosa, mais suculenta e mais molinha do universo. Eu tenho muita vontade de comer isso, rapaz, eu que sou... Mas é caríssimo isso, né? Ah, é uma fortuna. Mas quando eu for pro Japão, com certeza, uma das primeiras coisas que eu vou chegar lá é bater na mesa e falar: há 2 filé de Kobe aí, porque se for pra falir, eu vou falir bonito no Japão ainda. Tá certo. Um legítimo gordo tem que comer tudo de bom que tem nesse mundo. Tem que aproveitar, né, pô? Tem que comer, pô. Mas isso é realmente uma iguaria excepcional, né? Muito se fala disso, né? Apesar que um pouco que eu sei que é um tipo de comida muito cara mesmo. Bem caro mesmo, mas vale a pena. Bom, contando um pouco de cultura, né, da história do Japão, que no dia 17 de janeiro de 1995, para quem não sabe, né, a cidade de Kobe foi assolada pelo pior terremoto da história do Japão no século XX, né, Tiagão? Quase 7 mil pessoas perderam a vida lá naquela tragédia e o Viseu Kobe foi afetado diretamente. Naquela época o time ainda jogava a JFL, né? Não teve o Wing Stadium, né, que era o estádio na época afetado, mas perdeu o CT, perdeu o centro de treinamento e vários alojamentos da equipe, né? E uma história aí engraçada é que em 95 mesmo o Viseu Kobe veio pro Brasil
e disputou um amistoso lá no Rio de Janeiro contra o CFZ Rio, né? Que era o time que o Zico administrava na época. Não sei se ele ainda administra, né? Mas enfim, e apesar daquela temporada complicada, né? O time todo dia tinha que ir pra um lugar diferente treinar, ia para cidades vizinhas, pegava o CT emprestado pros times, né? Apesar da temporada complicada, o time ainda conseguiu ficar na sexta colocação da JFL, né? Que é da JSL naquela época, né? E ainda por cima foi muito bem na Copa do Imperador, se não me engano, foi eliminado apenas ali nas oitavas, quartas de final. Bom, no ano seguinte, pro Vissel Kobe, foi maravilhoso, né? Em 96, apesar de ter sido o vice-campeão daquela época, né? O Vissel Kobe acabou herdando a vaga J1 de acesso, porque o campeão Honda FC, naquela época e até hoje, não tinha licença, né, para jogar a primeirona. Então a vaga acabou caindo no colo do time. E contando um pouco da história, da trajetória do Kobe na primeira divisão, ficou de 97 até 2005, quando acabou caindo como lanterna, e uma campanha pífia, né? Foi uma das piores campanhas da história da J-League. O Vissel Kobe foi muito mal, o time tava jogando mal mesmo. Eu lembro que acompanhei de perto, né, essa temporada, e foi bem feio. Aí depois o time acabou voltando em 2007, com promessa de jogar bonito, até contratou o Yoshito Kubo naquela época como atacante, mas não deu muito certo. Acabou caindo e voltou apenas em 2012. Caiu em... Ih, me embananei tudo. Ele acabou caindo em 2005, acabou voltando em 2007, ficou um tempo ali na primeira divisão com o Kubo, aquele timinho bom, e caiu novamente em 2012. Agora sim eu falei certo. E acabou retornando em 2014, né? Voltou aí ano passado, fez uma campanha mediana, mas nada de glamour, né, Tiagão? Pois é, e tem um detalhe interessante, né? Essa queda de 2005, né? Infelizmente, teve a mão brasileira aí, né? Uhum. O Vissel Kobe que na verdade, se você pegar a história do Vissel Kobe até então, ele veio meio que se segurando nas beiradas, né, cara? Em 97 ficou em 16º, 98 17º, décimo em 99, que foi a melhor qualificação então. Depois 13º, 12º, 14º, 13º, 11º. Aí em 2005 o time acabou não conseguindo se aguentar mais. E quem que era o técnico em 2005? Emerson Leão. Tá? Emerson Leão Emerson Leão que entrou no começo, né? Chegou em maio no time, né? O time, na verdade, em 2005 foi um ano muito complicado, né? Hideki Matsunaga era o técnico do time, né? Um técnico sem muitos precisa do futebol japonês, que ficou de janeiro de 2005 a abril. Aí, de acordo com algumas controvérsias que teve, né? Alguns resultados que logo não vieram nas primeiras rodadas, né? O Kobe claramente passou por um massacre atrás do outro, né? Acabou trocando de técnico, né? Veio o Emerson Leão, que ficou de maio até julho apenas 3 meses, e também os resultados não vieram. Aí acabaram contratando um técnico da República Tcheca, o Pavel Hrenak, e esse técnico ficou até o final de 2005, mas infelizmente nada pôde fazer. O Kobe caiu para J2 nesse ano, né? E depois teve que fazer todo aquele esquema de estar remando de volta para J1. E ainda o Vissel Kobe, né? Já em 2007 na J1 teve outro técnico brasileiro, Caio, né? Júnior. Caio Júnior, exatamente. Em 2008 o Caio Júnior veio, ficou mais ou menos uma temporada e meia. Na verdade, uma temporada e meia é muito de falar, né? Ficou meia temporada também, né? Ele veio em dezembro de 2008 e ficou com o time até julho de 2009, e aí depois também ele foi substituído pelo interino, né, Masahiro Yada, que ficou praticamente ali 2 meses depois até a troca definitiva de técnico. Então esses foram os treinadores que passaram pifiamente também, né, no comando do time do Vissel Kobe, aliás. Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz, como o pessoal pode ver, a equipe do Vissel Kobe nunca foi tão da elite, né? Sempre ficou ali no bolinho do meio. É tradicional em contratar jogador brasileiro, mas também nunca teve tanto dinheiro, nunca esbanjou de tanto dinheiro assim, em de um futebol de primeira. Bom, Thiagão,
falando um pouco dos ídolos, né? Principalmente o goleirão Ishizui, que foi um goleiro na época amadora e também no fim dos anos 90, né? Fez muito sucesso, assim como o próprio Watanabe e o Nagashima, que também fizeram parte desse elenco no começo dos anos 90. Tem o Carecão, né? O famoso Kitamoto, fez história no time. Ele que esteve presente nos 2 rebaixamentos, né, Tiagão? Ele que fez uma lambança no jogo que acabou rebaixando o time. Ele foi recuar a bola pro goleiro, o goleiro se atrapalhou, acabou fazendo um gol contra, mas ele bateu no peito e falou, não, vou subir com esse time de novo. Subiu, mas caiu de novo também. Tem uma história de altos e baixos aí com a equipe do Viseu Kobe. Teve o Takuya Nozawa, que também foi importante no time. O atacante Leandro, né, brasileiro, que jogou muito bem por lá. Yoshi Tokubo, Hiroki Mogi, né? O Mogi que ele não é muito conhecido pelos fãs em geral do futebol japonês, mas daqueles mais assíduos, né, que conhecem bem o futebol japonês, sabem que o Hiroki Mogi foi um jogador muito bom, principalmente no sub-20 do Japão, entre 2002 e 2003. O Mogi, que é aquele verdadeiro jogador, faz tudo, né, Tiagão? Ele começou como atacante, aí foi pro meio campo, começou a ficar velho, né? Virou volante, virou lateral, às vezes joga de zagueiro, é uma verdadeira bagunça. Teve o Thomas Bickel, suíço, também jogou muito bem por lá. Michael Laudrup, dinamarquês. Masayuki Okano, né? O famoso ligeirinho. Só corre também. Seok Ju-ha, sul-coreano, atacante, né? Fez muito sucesso nos anos 90 por lá. Tivemos o nosso glorioso Kazu, jogou por muitos anos também no Viseu Kobe. Sid Clay, zagueirão, que o Thiagão adora. Nada contra o Sid Clay. E sobre o Kazu, foi o último grande clube japonês que ele jogou, né? Ele teve 103 jogos pelo Viseu Kobe com 24 gols, de 2001 a 2005. Gostei que você cagou pro Yokohama FC, né? Mas enfim. Não, cara, né? Tá bom, Yokohama FC, coitado, né? Um time bonitinho. Refugo. Sim, sim. Continuando a lista, aqueles ídolos. Esse aqui você adora, né? Ryuji Bando. Ryuji Bando. Shoji Joe jogou por lá. Oséias jogou por lá. Saudoso Oséias. Nosso querido Bismarck também. Turco Iliamancis. Patrick Mboma. Atsuhiro Miura, né? Jogou muito bem por lá também. Zagueiro Uchiyama. Ishibitsu. Não é muito conhecido também pela massa de fãs do futebol japonês, mas quem curte conhece muito bem. Inclusive, poderia ser jogador de seleção na época dele, né? Entre 2007 e 2011 ali, caberia fácil na seleção. Kim Nan-il, sul-coreano, também volantão. Aquele volantão antigo que desce ali, não quer nem saber. E o nosso eterno capitão, Tsuneyasu Miyamoto, né? Também passou por lá, Tiagão. Como você pode ver, Kobe é um time modesto, mas sempre teve medalhões, né? Vários bons jogadores passaram por lá. Pois é, Elias, e também outros jogadores brasileiros que passaram por além do excelentíssimo Oséias, também passou também o Carlos Alberto Santos, o Roger, né, que você tanto desdenha, Emerson Tomé, Rafael Botti, o Bismarck, também excelentíssimo, Ferrugem, ex-Corinthians, né, que está lá esse ano, né, Pedro Júnior, Marquinhos Cambalhota, que é um ídolo de passagem em todos os times que passa. E nesse ano, de longe, a melhor contratação do Viseu Kobe, claro, é o técnico Nelsinho Batista, né? E o famoso por excelentíssimo trabalho em cima do Kashiwa Reysol. Certo, Mr. Thiago Henrique Cruz. Falando um pouco das contratações do futuro, pelo que eu posso ver aqui, o Viseu Kobe, o peso do Nelsinho Batista vai falar mais alto. Apesar de ter um elenco meio limitado, com jogadores ali um pouco modestos, mas claro, teve a vinda do Kazuma Watanabe, Marquinhos chegando aí. Dá pra beliscar, não digo uma ACL, mas entre os 7 ou 8 dá pra ficar esse ano em 2015. Pois é, né, cara? Ele também veio também aquele bom zagueiro do Omiwa, né? Que era um dos que dificilmente ia ficar no time, né? Que é o Kazahati, né? Também veio também o brasileiro Elton Bueno, também, que veio que veio emprestado dos times que também não estava jogando por lá, né? O próprio Ferrugem, né? Que na verdade o Ferrugem, jogador brasileiro é uma bagunça, né? O Ferrugem, ele é da Ponte Preta, estava emprestado pro Corinthians, aí foi do Corinthians, foi emprestado agora pro Kobe, né? Então tipo, fica aquela zona, né? Que você não nunca entende. E também voltou de empréstimo também o jogador que estava jogando no Kyoto Sanga, né, que é o Hideo Tanaka, também veio só para compor o elenco.
Sim, o Nelsinho Batista claramente é o melhor nome desse ano. E infelizmente perdeu-se também alguns jogadores interessantes do seu Kobe, né? Tava o Edamura também, que estava emprestado, foi embora, né? Também teve o Shigiura que foi embora para o Vegalta Sendai, né? Então você percebe que tem alguns jogadores que vai e vão, né? O Vissel Kobe todo ano ele tem uma rotação muito grande de jogadores, né? Porque tem muito jogador que vem de empréstimo, muito jogador que ele empresta e volta e ele acaba emprestando de novo. Então, por causa dessa rotação que o time tem, ele acaba, claro, gerando um pouco de capital, né? Que é uma coisa que o Vissel Kobe precisa, mas infelizmente também acaba prejudicando porque ele acaba nunca tendo um time estruturado para jogar 2 ou 3 campeonatos seguidos, né, Elias? Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. Passamos a régua aí na equipe do Kobe? Bora pro próximo. O Kobe tem uma história interessante, o nome lindíssimo, mas também acredito que vai ficar meio de tabela. Não sobe, mas pode jogar uma ACL, mas também não cai para jogar na J2. Só lembrando que o Kobe tem uma mudança, né, Thiagão? Até 2004 a equipe era preta e branca, né, de forma titular. E a partir da temporada 2004 ficou uma espécie de bordô, né? Um vermelho mais escuro, assim. Tipo uma ferroviária, né? Tipo o Torino, vamos falar mais bonito. Pois é, tipo o trem. Aí, ó, ele chegou. Tá aí pra não deixar a gente mentir, né? Tá vendo? Ó, consagrou. Por falar em consagrar, vamos falar de um time que foi muito consagrado nos anos 90, que é o Shonan Bellmare, Thiagão. A equipe foi fundada em 1968 como Toa State Sport Club, ou Soccer Club no caso, né? Na cidade de Tochigi. Subiu para Primeirona em 1972 e mudou o nome para Fujita Kogyo Soccer Club e mudou-se para a cidade de Hiratsuka, onde está até hoje. Em 1993 acabou mudando o nome para Shonan Bellmare e estreou na J-League em 1994. Bom, porém até 2000, né, Tiagão, tem uma história um pouco curiosa. A equipe teve de usar o nome no escudo, nos álbuns de figurinhas, assim, enfim, como Bellmare Hiratsuka, devido às regras impostas pela J-League para o nome de clubes, né? Porque naquela época você deveria colocar o nome de um time e o nome da cidade. Então não poderia pôr o nome do time como Shonan Bellmare, né? Então acabou ficando como um Bellmare Hiratsuka. Mas depois de 2000, 2001 acabou caindo essa regra, você poderia colocar o nome que você quisesse. Enfim, a equipe do Shonan Bellmare, na era amadora, né, teve um passado bem glorioso. Ele foi multicampeão. Ele ganhou a primeira divisão em 77, 79 e 81, a Copa do Japão em 73, a Copa do Imperador em 77 e 79. Como o Shonan Bellmare, o time conquistou a Copa do Imperador em 1994 e foi campeão daquele torneio asiático, né, que a gente sempre fala, que é o segundo torneio, né, que naquela época existiam dois, tinha a Champions League e tinha esse torneio menor. E nesse torneio menor a equipe derrotou o Al-Talaba do Iraque com gols de duas joias, né, de dois grandes jogadores que fizeram história no time, começaram lá inclusive, né, o lateral direito Akira Narahashi e ele, Hidetoshi Nakata. Esse jogo tem uma curiosidade, a partida não foi disputada no estádio do Bellmare, sabe-se lá por quê, acabei não conseguindo coletar essa informação. Foi disputada lá no estádio de Yokohama Flugels, né? Quem joga nesse estádio direto também é a equipe do Yokohama F Marinos. Bom, vou contar um pouquinho. É bem interessante. Eu acabei não conseguindo encontrar motivo para tal, né? Porque acabou acontecendo lá o jogo. Até posso, se eu achar, coloco na descrição do vídeo. Mas enfim, afinal acabou acontecendo lá. E o time voltou a conquistar um título novamente apenas em 2014, né? A equipe sagrou-se aí campeã da J2. Vou contar um pouquinho da história do Shonan Bellmare. O time era uma verdadeira potência até meados de 1999, quando a Fujita, né, que é a principal patrocinadora, que bancava o time, que criou o time, quando a Fujita acabou deixando de participar do setor financeiro, né, das finanças do clube. E a verba que a equipe tinha, que a Fujita injetava, era muito grande, né, Tiagão? Então acabou caindo em 70% do que o time recebia. Nossa, o time ganhava muito dinheiro
da empresa, né? E a empresa acabou cortando a verba, acabou cortando as asinhas do time. Daí caiu o rendimento total. E fora que após o sucesso do Nakata na Copa do Mundo 98, a equipe acabou perdendo a principal estrela, que acabou transferindo-se para o Perugia da Itália, e com isso a equipe acabou entrando em declínio, que culminou no rebaixamento do time AJ2 em 1999, né? O time tinha muito dinheiro no começo dos anos 90, tinha ótimos jogadores, tinha o Nakata, mas o sonho acabou. Coitado do Belmari, né? Essas coisas, infelizmente, acontecem no futebol. Contando mais um pouquinho, o Shonan Belmari ficou de 2000 até 2009 na J2 e conseguiu voltar no ano de 2010. Infelizmente, acabou ficando na lanterna do campeonato, mas aí acabou subindo de novo, né? Em 2012, voltou à Elite, mas foi rebaixado de novo, mas dessa vez foi em 16º. Acabou não ficando na lanterna. E como foi campeão o ano passado da J2, acabou voltando para este ano, Mr. Thiago Cruz. Coitado do Shonan Belmari, né? Histórias de altos e baixos, hein, cara? Pois é, cara, o Shonan também ele entra para aquela categoria de times que nem a gente acabou citando, né? O Verde Kawasaki no último programa, que é um time que tem um passado com um certo nível de dinheiro, né? Investimento, e com o passar do tempo esse investimento ele vai se esvaindo, né? Depende da situação, quando o time não ganha nada, né? Então o Shonan tinha um grande investimento, o time não... bem, todo mundo aqui sabe que futebol é um negócio, né? Então o time do Shonan Belmari não trouxe títulos. O negócio Não, brincadeira. Quer dizer, o Frota. E como o time acabou não trazendo aquele investimento em forma de títulos, né? Meio que acabou que o dinheiro acabou sendo... A fonte foi secando aos poucos, né? A gente vê situações meio parecidas com times brasileiros, né? E poxa, só de você ver aqui que passou, né, o Wagner Lopes, né? O time do Shonan Belmari em 97, você vê que o time, né? Tinha um time muito interessante, né? Pô, o Nakata, o melhor jogador japonês de todos os tempos, né? Para muitos aí, facilmente top 10 dos jogadores de todos os tempos de futebol japonês. O time do Shonan Belmari realmente ele sempre correu por fora, né? Dentro da J2, dentro da J-League, né? Perdão, mesmo quando era porque começou a jogar pela J1. E bem, o time acabou infelizmente não fazendo da sua realidade o investimento que ele tinha. Eu nunca entendi muito bem o mascotinho, cara, do Shonan Belmari, cara. É um mascotinho meio maluco, né, cara? Você consegue entender que porra é aquela, cara? Eu nem lembro como que é o mascote do Você não lembra? É o bonequinho lá, né? É um bonequinho meio... Na verdade, é uma mistura de... É uma mistura de Poseidon com Papai Noel, sabe? É um carinha com um tridente, assim, sabe? É um Papai Noel meio Smurf. E sabe? quem pode contar essa história do mascotinho é o nosso querido Diego Dantas, né? Torcedor de carteirinha do Shonan Belmari, que inclusive me ajudou um pouco a escrever sobre a história do time. Um abraço pra ele, umas curiosidades que ele apurou aqui pra mim, eu vou contar daqui a pouco. E depois, quando eu trombar ele no grupo, vou dar uma perguntadinha pra ele, cara. Não é que o mascote não é feio, ele é só, a gente só não entendia, né? Por que ele era um cara com tridente e tal. Apesar que tem um tridente, né? Tem no símbolo, né, do Belmari, assim, azul. Né? E usa Crocs. Exatamente, né? Sei lá, é um Poseidon. É tipo um Poseidonzinho, assim, forma... Um mangazinho, vai entender. E o Shonan Belmari tem uma curiosidade, porque a equipe é patrocinada pela Penalty, né? Não sei se você sabe. Exatamente, isso que eu ia falar, né? É o único time da J-League que é patrocinado por pelo fabricante de material esportivo brasileiro, né? É por isso que pro Brasil afora, vira e mexe, você vê camisas do Shonan Belmari, né? As camisas mais antigas, né? Porque como era Penalty, né? Provavelmente tinha aí, né? Em shoppings e loja de material esportivo, então era mais fácil, né? O único time brasileiro, o japonês, que era mais fácil achar as camisas aqui no território nacional, realmente eram as camisas do Shonan Belmari. Isso aí, eu até queria dar uma procurada por aí, ver se eu achava. Eu nunca encontrei, mas tem vários times da J2, né? Que são patrocinados pela Penalty e tal, dando uma fuçada ali.
Tem que dar uma fuçadinha lá. Na J1, no caso, né, que a gente foi jogar J1, seria só o Shinobi Mari. Mas deve ter os segundos, mas, né, pelo que eu vi, pelo que eu já dei uma micro fuçada e já vi pessoas com fotos aí e tal, realmente acredito que seja por isso aí. De brasileiros, o time do Shinobi Mari é um time, né, meio que um pouco mais tímido, né? Não tem lá, nunca teve lá grandes nomes, né? Tirando, claro, o Amaral, né, que também teve uma passagem no Belmari. Passou também o Adiel, também um jogador também um pouco desconhecido pelos brasileiros. Simão e um pouco mais recentemente o atacante Wellington e o André Bahia, defensor aí. Tá? São os poucos jogadores brasileiros que jogaram. Se teve algum aqui que passou e eu não estou sabendo, né? Tirando o Bruno César, né? Tem a Alisson também, que se não me engano, de cabeça. Eu tenho 3 nomes de jogadores brasileiros que foram importantes para a história do Shonan Bellmare, tirando o Amaral, né? Que foi ídolo também na era amadora. Teve o Betinho, que jogou muito bem na equipe do Bellmare. Teve o Mirandinha, que também jogou um pouco na era amadora e na era Bellmare. E o mais recente foi o zagueiro Jean, né? Jean, que foi capitão do Shonan por algumas temporadas. Um jogador brasileiro aí importante. Falando dos ídolos em geral, né? Tivemos, claro, nosso eterno RD, Kata Hidetoshi, né? Wagner Lopes também fez história por lá. Kojima Bigodinho, goleiraço, ótimo jogador. Ao contrário do Kojima, tivemos o Tasaka, né? Que tinha aquela doença estranha que acontece com as pessoas que perdem todo o pelo do corpo, né? O apelido do Tasaka era até Robocop na época, porque lembrava o Murphy, né? O policial Murphy Robocop. Akira Narahashi, lateral direito, fez história na equipe do Bellmare e depois farei história no Kashima Antlers. Hong Myung-bo, né? Zagueiro sul-coreano também, que jogou muito bem por lá. Tatsuya Furuhashi, meio campo importante. Até uma curiosidade engraçada pra você, que quem jogou por lá também foi o Katsuyoshi Shinto, né? Pra quem não sabe, o Katsuyoshi Shinto foi comentarista durante anos do Win Eleven. Ele que ficou de comentarista do Win Eleven até mais ou menos o Win Eleven 7, Win Eleven 8, não lembro. Acabou sendo substituído pelo ícone, né? Kitazawa depois, né, Thiagão? Você lembra do Shinto comentando o Win Eleven? Eu lembro muito bem. O Win Eleven 6, principalmente, comentou bastante. Então, cara, eu lembro mais do Shinto mesmo, viu? Eu não lembro muito dele, não lembro muito dele, não. Mas eu lembro que na ficha técnica tinha isso mesmo, né? Que ele ficou muitos anos como o comentarista, né? Um dos, né? Porque tem o Inning Eleven que tem mais de um comentarista, né? Tem junto com o narrador mesmo, né? E depois acaba tendo, parece que como se fosse um comentarista de beira de campo, assim, né? Ele dá pequenos pitacos, assim, né? Mas realmente eu lembro mais dessa época um pouco mais nova. Eu lembro bem do Shinto, ele tinha uma voz meio assim, falava do jeito mais tiozão, era legal. Mas o Kitazawa é época, né? Nada supera os comentários e os berros do Kitazawa no meio do jogo, né? Sensacional. É muito engraçado mesmo, cara. O Inning Eleven tem uma narração impecável, né? E sem falar de John Kabira, né? Isso aí qualquer coisa, aí, né? Deus, né? Com certeza. Com certeza o John Kabira e o John Watson do FIFA, né? Que narrou muitos anos FIFA, são os comentaristas da minha vida, né? Da minha infância. Continuando. Icônicos. Demais. Continuando aqui, falando um pouco dos ídolos, teve o Koji Noguchi, né? Meio campo muito bom também. Toshihide Saito passou por lá. Um ídolo mais recente foi o Hangu Gyeon, né? Sul-coreano, que inclusive jogou a Copa do Mundo ano passado. Teru Iwamoto também jogou por lá. O Ever Palacios, colombiano, bom jogador. Masakio Maezono. E os mitos, né? O Mirandinha e ele, Thiagão. Ele fez história no Shonan Bellmare. Moniwa! Eu guardei o melhor pro final. Esse aí tava no lugar certo. Moniwa. Mitando no Moniwa. Mitando no Moniwa, não mitando no Bellmare. É o Moniwa, só mita no Moniwa mesmo, né? Porque não mita em lugar nenhum. Pô, Teryuki Moniwa, cara. Esse aí, por mais que tropeçava nas próprias pernas, que amarrava a chuteira do lado ao contrário, é um jogador que se não teve o futebol necessário, principalmente quando passou, acho que pelo melhor momento da vida dele, né? Quando ele jogou no FC Tokyo, né? Acredito que não aproveitou a chance que teve. Era carismático, né? O Moniwa era carismático, o Zico gostava dele, né? Levou pra Copa esse filho da... Pois é, e se Zico falou, quem não somos nós, entendeu? Pra, né? Meros mortais, né?
pra não acatar. E o Monil que não se aposentou, né, cara? Desde 2014 ele tá dando seus pitacos masters lá no futebol da Tailândia, né? O futebol tailandês, né? Uhum. O Bygone Class, né? Pô, é um daqueles jogadores, tipo, que mesmo que você fale, puta, esse cara não joga bola, você olha pra cara dele, você parece ser um cara nice guy, né, cara? Mas, infelizmente, como zagueiro, pífio, né? Mas é um jogador não tão velho, né? Tem 33 anos, pra ele jogar na jogada sem andar de boa. Mas o Monir, infelizmente, é uma das grandes pérolas em forma de piada, né? Infelizmente, não era um bom zagueiro e não devia estar na Copa de jeito nenhum. Porra, Zico, caralho. Não, o Zico conseguiu imitar, né? Chama Monir e Tsuboi, vai tomar. Não quer ganhar nada, ele tava de zoos, né, cara? Não é possível, né? Rapaz, por falar em história engraçada, tem uma história engraçada pra contar envolvendo a Dinamarca e o Shonan Bellmare, rapaz. Eu nem lembrava disso, quem me lembrou foi o Diego Dantas. Até um abraço pra você pela história. Foi assim, em 2009, a equipe disputou uma amistosa contra a seleção da Dinamarca e venceu por 1-0 em um lance bizarro de escanteio, né? E o fato acabou virando piada viral na internet. E a seleção da Dinamarca é zoada até hoje por isso. Eu lembro que foi uma loucura no Orkut na época, né, na J-League futebol japonês, na seleção japonesa, que rapaz do céu, como que a Dinamarca conseguiu perder pro Shonan Bellmare, o Bellmare na segunda divisão, e um lance de atrapalhada total, né? E o detalhe da ironia do negócio, Thiagão, é que no ano seguinte, na Copa do Mundo 2010, a seleção dinamarquesa foi eliminada pelo Japão, né? Lá na Copa da África do Sul. Pois é, né? Pô, os dinamarqueses realmente tem um pouquinho de raiva ali, talvez, né, desses fatos japoneses. E uma outra história também engraçadíssima também de coisas da vida, cara, é o que meu amigo, né, Eliabe Neri de Araraquara, grande brother meu de anos aí, e ele uma vez falou pra mim, isso já deve fazer mais ou menos uns 2 anos, que ele trabalhava numa lan house, né, lá em Araraquara, e um dia chegou lá um homem, né, não é muito velho, chamado Amarildo de Jesus Santos, né, jogador de futebol, e ele pediu pra esse meu amigo tá fazendo algumas cópias de alguns DVDs, sabe, xerox, coisas que você faz em lan house, e uma das coisas que ele pediu é pra fazer as cópias desse DVD, que eram os DVDs dele, como jogador de lances de bola, né, os melhores momentos e tal, assim, compilados. E uma conversa rápida que ele teve com esse meu amigo, esse jogador Amarildo disse que chegou a jogar pelo Shonan Bellmare, né, em 2006, e obviamente, né, o Eliabe sabe que sou fanático do futebol japonês, ele me contou essa história, cara, e eu achei engraçadíssimo, cara, sensacional, cara, um jogador que jogar no Shonan Bellmare, né, e mora aqui no interior de São Paulo, né, na minha cidade natal, Araraquara, que fica mais ou menos uns 37, 38 quilômetros aqui de São Carlos. Infelizmente a gente conseguiu achar muito poucos dados sobre o Amarildo. Eu vou até tentar entrar em contato com ele para ver se eu consigo pegar um pouco mais informações a mais, né? Quem sabe até uma micro entrevista, algumas perguntas ali com informações extras, mas infelizmente a única coisa que eu sei aqui do Amarildo, né, é que ele jogou em 2006 pelo Shonan Bellmare, né, jogou apenas 3 jogos, né, nessa temporada que tinha aqui como status, né, depois teve passagens também por times aqui do interior de São Paulo, né, se eu não me engano, a própria Ferroviária lá de Araraquara, né, e até então parece que nesse momento o Amarildo continua jogando bola em times de categorias menores aqui do futebol brasileiro, né, mas, né, fica a menção honrosa aí de mais um brasileiro que também teve uma pequena passagem pelo Shonan Bellmare, Mr. Elias. Maravilha, Thiagão. Antes de fazer a previsão do Bellmare para este ano, quero contar uma história engraçada, que o Bellmare ele tem o recorde de ter o jogador mais jovem a atuar na J2, né? Trata-se do meio-campista Daisuke Kikuchi. Ele fez a estreia pelo time em 2007 com apenas 16 anos, e o Daisuke Kikuchi, que ainda joga pela equipe do Bellmare, é o camisa 10, né? Ele, que era uma jovem promessa na época, virou aí realidade e é o camisa 10 do time. Bom jogador, por sinal. Agora sim, previsões e transferências do Bellmare.
Muito bem, o Belmari, que, né, como a gente sabe já, né, nadou na J2 ano passado, né, venceu com pontos luz do segundo colocado, saiu muito jogador, porque o Shinão Belmari tinha muito jogador em empréstimo, né, que transferências ficaram pela metade, muito empréstimo, jogador que veio, que voltou, esses aí acabam nem compensando muito falar. O que veio pro Shinão Belmari, que é o mais importante mesmo esse ano, veio um jogador muito interessante, que é o Kani, né? O Masataka Kani, que ele veio de empréstimo, meio campistas do Kawasaki Frontale. Veio o Naoki Yamada, do Urawa Red Diamonds. Veio o Seiya Fujita. Seiya! Morreu. Do Albirex Niigata. Esse é um bom jogador, meia. Veio com certeza para conseguir ficar entre os titulares. Deixa eu ver também. De gol! Veio também o Yasuhito Fujita, do Yokohama F Marinos. O brasileiro Alisson Henrique Mira, que também é aquela bagunça, né, cara? Era do Mirassol, mas tá emprestado pro São Caetano e veio cair aqui no Japão jogando pelo Shinão Belmari, mais um brasileiro. Veio outro jogador do Yokohama F Marinos, né, que é o Takeda, Eijiro Takeda, e André Bahia, do Botafogo, como eu tinha dito. O que você tá rindo aí, seu rei? Você esqueceu do principal reforço do Belmari. Você tá rindo assim, beleza. Quem é que eu esqueci? O Kuririn, rapaz. Keisuke Tsuban. Oh, é verdade. Que heresia. Que heresia. Mito, você foi me esquecer? Pois é, Keisuke Tsuban. Esse aí, cara, veio pra jogar de zagueiro, nas horas vagas de volante, de Zoes no ataque, cara. Cara. Pois é, Tsuban, que teve uma despedida muito bonita, né, pela parte da diretoria do Urawa Reds ali, né, um micro discurso no final do jogo e tal, claro, em um momento muito bosta, né, que foi quando o Urawa perdeu, né, o campeonato no ano passado. Nada mais digno de Tsuban. Momento bosta. Porra, né, devia ter feito isso antes, né, caralho, eu vou esperar chegar na última rodada, possivelmente poder perder o campeonato pra fazer a despedida do cara. Um pouco de sacanagem, né? Mas realmente eu acabei indo por ordem aqui, acabou o Tsuban ficando por último, eu acabei acho que pulando assim. E realmente é um esforço de peso, né? É um nome de peso, um jogador de seleção. Deve fazer diferença falar. Você tá tripudindo demais, cara, esses jogadores, cara. E aqui, olha, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu já vou cravar aqui, ó. Shinão Belmari na CR 2016. Com salvações míticas de Keisuke Tsuban, Elias. Vamos ver, né? A equipe do Belmari que teve o privilégio, né, de ter dois gigantes, dois monstros do futebol japonês, né? Primeiro o Monil e agora o Tsuban. Olha aí, cara. É praticamente uma JFA à parte, cara. Só faltou o trem pra consagrar agora. Podia ter vindo Maeda, né? Meu Mac. E o Mac. Não, Mac é Deus, cara. Mac não precisa mais jogar. A minha previsão é que o Belmari não cai esse ano. Mantém, né? Mantém. Agora falando em mitagens, rapaz, vamos falar do time das mitagens, do time dos milagres, que é Albirex Niigata. Não quer falar mais nada do Belmari, né? Bora pro próximo, Elias. Beleza, falaremos do Albirex Niigata. A equipe foi fundada em 1955 como Niigata Eleven Soccer Club. Bem nome de Captain Tsubasa, né? Pra você ver. Pra variar, ó, isso aí é novidade, Tiagão. Um dos poucos times que não nasceu de uma empresa, né? Não era um time de operário, não era um time de empresa. Surgiu aí como clube de futebol mesmo, né? E isso aí acabou dificultando na história do time, né? Durante décadas da era amadora, o time ficou na sombra dos grandes times empresariais que tinham muito dinheiro, né? Tinha muito investimento e que acabavam papando tudo, né? E até os anos 80, o time não tinha incentivo, não era incentivado a jogar, era desanimado para jogar a JSL, por exemplo, né? Porque os times de empresa, eles papavam tudo, né? Não tinha como competir. Então, até final dos anos 80, o time jogava pelas ligas provincianas, né? As ligas regionais ali de Niigata mesmo, toda aquela região ali, e não se arriscava na JSL, porque não tinha interesse pelo abismo ser enorme, né, Tiagão? Naquela época,
os clubes de futebol mesmo conseguiam ser mais amadores do que os próprios clubes empresariais. Então a equipe seria massacrada ali, né? Não tinha jeito mesmo. E com a criação da J-League, ali no começo dos anos 90 e depois da J2, né? Isso acabou estimulando o clube a subir das divisões. Na década de 90, o time começou a subir... me embananei. O time começou a evoluir, começou a subir rapidamente de divisão em divisão. Saiu das ligas provincianas, saiu das ligas amadoras até chegar na JSL e até chegar na J2, né? Enfim, a equipe mudou o nome para Albireo Niigata em 1995. Cagou, hein? Cagou. E em definitivo, a nomenclatura Albirex Niigata surgiu em 1997, Tiagão. Vou contar um pouco da história desse nome. O nome da equipe foi feito a partir da combinação da estrela Albireo, né, da constelação de Cisne, que é a principal estrela lá, e da palavra latina Rex, que significa rei, ou cachorro aqui no Brasil, né? Enfim. Em 1999, o time subiu para J2, fez a estreia na J2 e terminou na 4ª colocação. Foi campeão em 2003 e subiu. De lá para cá, a equipe jamais foi rebaixada, né? Foi uma das poucas equipes aí que até hoje subiram para a primeira divisão e nunca caíram, né? Vou contar uma piadinha horrível para você, Thiago. O engraçado é que o Albirex Niigata é o time do Ryoga de Cisne, né? Mas quem jogou por lá foi o Seiya Fujita, né? Nossa senhora. Caralho, velho. Coitado do Yoga, não merecia uma dessa. Que bom, Yoga. Que bom. Foi boa. E tem nome de cachorro, né? Nome de Estrela Cachorro. A partir de hoje vou chamar o Albirex de Estrela Cachorro. Pois é, cara, é muito esquisita essa parada de tradução. Mas o mascote mesmo é o cisne, é o Albicun, né? Chama de Albicun, né? Que é o cisnezinho lá, meio maluquinho lá. Será que ele solta pó de diamante? Nossa, acho que não. Uma cara de maluco. Você podia pintar teu boneco do Ryoga de laranja, né? Vou comprar tinta guache amanhã, eu vou pintar. 100 pau jogado fora, né? Caraca. Tiagão, você tem um pouco aí pra contar da história do Albirex? Você pode comentar antes de eu comentar dos ídolos do time? Muito bem, então, o time do Albirex Niigata, como você disse, ele, como um dos poucos, né, começando como um time de futebol, né, no grosso da imagem, sem ajuda de nenhum poderio muito grande externo, o Albirex acabou sofrendo muito no início da sua carreira, né, sempre teve eu vou dizer até que é um time modesto, mas é bom a gente colocar isso muito bem dito, né? Passou bons jogadores passaram pelo time do Albirex Niigata, e o time do Albirex Niigata tem um time muito bem montado. O problema, talvez, é claro, além de não ser uma região que tem ali que tem muito investimento dentro do futebol, o Albirex ele tem um esquema que ele joga muito diferente, né, da grande maioria dos times japoneses, né? É um time muito focado na defesa, né? A gente até fala que o time do Albirex Niigata é um time muito retranqueiro, né? Até por esse esquema de jogo que eles têm, né, de jogar muito fechado, muito focado entre os laterais não subirem muito, os volantes sempre ficarem muito fixos do meio de campo para trás ali, o time acabou sofrendo, né, um pouco, por causa que o futebol japonês ele foi evoluindo bastante e o Albirex acabou por alguns momentos ficando um pouco atrasado, né, nesse esquema de jogo. Até que isso reflete, obviamente, nos poucos títulos, né, que o Albirex conseguiu aí na sua existência até hoje. É um time que você não encontra muitas informações muito fácil, muito menos pessoas que são muito fãs, né, do Albirex Niigata, talvez pessoas que moraram ali na região, ou que têm conhecidos que gostam do time. Não, de longe é um dos times com menos, digamos, conhecimento, né, fora do Japão, né? Nós aqui no Brasil temos muito pouco conhecimento do Albirex Niigata, mas é um time interessante de se ver, é um time interessante. Aqui no Brasil é mais conhecido como fode grande, fode os outros, né? Porque só fode todo mundo. Exatamente, né? O Albirex é a grande pedra no sapato, né? O seu time vai enfrentar o Albirex e fala, putz, cara, aquela retranca foda,
fudeu. Se meu time que ataca bem, faz 5, 6 gols por partida, for lá bobear, o Albirex vai ganhar de 1-0 e vai fuder completamente o esquema do seu time. É esse tipo de jogo. É esse tipo de jogo, é esse tipo de time. O problema é que eu acredito que o Albirex Negata não ganhou nada com esse tipo de esquema tático. Tá na hora, já passou um pouco da hora do Albirex Negata tentar jogar um futebol um pouco mais pra frente e quem sabe tentar almejar planos um pouco maiores, né? Porque o Albirex Negata nunca participou nem da ACL, né? Então, né? Não é que a chegando a ser triste. Talvez é um time que tem capacidade de poder de conseguir jogar uma ACL, mas pelo estilo de jogo que ele apresenta, ele acaba nem conseguindo ganhar pontos suficientes para chegar nesse tipo de competição, né? Eu acredito muito que nos próximos 5, 6 anos aí o Albirex Negata pode pintar como um time pelo menos que lutando pela categoria de cima do futebol japonês ali. No momento, não. E é uma torcida fanática, né? O estádio do Albirex, o Big Swan, foi sede da Copa do Mundo 2002. Cabe mais ou menos mais 50 mil pessoas e é lotado todo o jogo. A torcida vai lá, acompanha, lota e é um dos times mais difíceis, para não dizer impossíveis, de ganhar em casa, né? Um time muito forte em casa. O problema é que fora sempre leva pau, né? É desvantagem no time laranjinho. Concordo. A torcida é um fator, é uma camisa 12 muito forte pro Albirex Negata, né? Longe da torcida, o time realmente perde esse fator e acaba sendo um pouco mais frágil no meio de campo, né? Que teoricamente é para ser um dos fatores mais fortes do time e às vezes acaba falhando, né? É isso aí, Mr. Thiago Henrique Cruz. Falando um pouco dos ídolos que passaram por lá, temos aí o eterno capitão Atomo Tanaka, o atacante Edmilson, né? Jogou muito bem por lá, fez uma boa campanha no Urawa também. No Vasco também jogou muito bem quando voltou ao Brasil, né? O meio-campo Silvinho, Tatsuya Tanaka, né? Vulgo Tanaquinha, Yosuke Nozawa, Kengo Kawamata jogou muito bem por lá. Kotoko, o famoso Gotoku Sakai, passou por lá. Tadahiko Akiba, An Yong-hak, né? Norte-coreano, jogou muito bem por lá. O Terakawa, Motohiro Yamaguchi, um dos ídolos atuais da equipe é o Léo Silva, né? Brasileiro que joga bem por lá. Márcio Richard jogou muito bem antes de ir pro Urawa. O Seiya Fujita, apesar do time ser do Ryoga, jogou bem lá também. O Eno, jogador de seleção. E Sal Roma, né? Um dos jogadores que tem mais atuações pelo Albirex, tem mais de 300 jogos. Shingo Suzuki, também jogador veterano. Terakawa, Mikado, Chiba jogou muito bem por lá. Matsushita e o Mito, ó. Finalmente, pensei que você não ia falar o nome dele. Sempre tem esses mitos, né? Kishoyama, claro, né? Gênio, melhor que Pelé. Mais importante dessa lista. Volta à seleção. Melhor que o Graziano Pelé, né? Você quer dizer? Famoso Abdu do Mineleve. Shino Yano, Fujigai no gol, acabou. O resto é mais 9. É, rapaz. Ficou até sem palavras. Kishoyano que tem mais ou menos 125 jogos pelo Albirex Niigata, né? Ele que jogou até o Rei Sol de 2003 a 2005 e já tem 27 gols. Olha aí, o nosso... Porra, cara, esse atacante vai tomar no cu, Yano. Se foder, viu, cara? Caralho, ele foi pra seleção, né? Mais incrível, né? Passou até uma passada pela seleção, né? Jogou Copa, esse filho da puta. Tem 2 gols pela seleção aí, né, cara? O Yano que foi decisivo em um super amistoso contra a Suíça, né? O time tava perdendo 3-1, ele virou pra 4-3 no último lance do jogo. Contra a poderosa Suíça, né? Potência mundial de futebol. Pois é, o Albirex Niigata, ele acontece com muito time japonês, né? Ele não tem, assim, uma gana de jogadores brasileiros que passaram lá, né? Você falou o Léo Silva, né? Que tem uma... Ele é teoricamente o vice-capitão do time hoje, né? O Kenta Oi, que é o jogador de defesa, é o capitão, e quando ele não é, o Léo Silva é automaticamente capitão do time. Tem o Rafael Silva, né? Tem o Cortez, né? Que é aquele mesmo Cortez do São Paulo, né? É um bom jogador, um bom defensor, eu gosto muito do futebol do Cortez. O vulgo Wilson, né? Exatamente, né? E passaram alguns outros jogadores, mas assim, sem muito brilho dentro do Albirex Niigata. E entre os treinadores, o Albirex Niigata teve apenas um treinador, que é o Fael Júnior,
que passou pelo time em 2005. E assim, eu quis procurar quem era esse Fael Júnior, porque realmente é um técnico que eu não conhecia. Né? E eu entrei na fanpage, né, no site oficial do Fael Júnior, e é muito interessante, Elias, porque assim, olha que como é legal, cara. Às vezes você desconhece um cara e você vai lá pesquisa. Ele, como jogador, passou por times menores, né? Passou pelo São Paulo e pelo Corinthians no futebol júnior, teve passagens pelo Vila Nova, pelo Goiás. Em 91 ele foi pro Japão para jogar em times distritais, aí jogou no Jan Uderk. Jogou de 90 a 93 e terminou sua carreira como jogador no Tonan, do Japão, em 94. Em 95, ele começou já automaticamente sendo técnico de times menores do Japão, Elias. O que você tá rindo, seu maluco? Porque ele, quando na época que ele foi pro Japão, ele acabou se confundindo, né? Conheceu um japonês fanho. Daí ele falou, onde você quer jogar? Eu quero jogar no Shonan. Não, o cara ligou assim, tem um jogador brasileiro, onde é que ele pode jogar? Daí o cara falou, pode jogar no Tonan. Daí ele acabou parando no Tonan, né? Exatamente, jogou no Tonan, 94, puta que bosta, cara. Prossiga. Aí, cara, ele veio meio que criando essa trajetória, né, como técnico de futebol japonês, dentro mesmo do Japão, né, de 95 ele começou no Okuei, né, foi jogando, né, jogou pelo... É uma coisa muito interessante que eu não tenho conhecimento que é, Elias, mas ele parece, pelo que estão vendo aqui, dentro do próprio Japão, ele foi técnico da seleção sub-18 do estado de Guma, né, eu não entendo, não sei exatamente falar por que tem essas seleções sub-18 do estado de Guma, não sei se são seleções mais estatais para jogar para jogar pequenos campeonatos, não sei exatamente falar por quê. Deve ser aquela parada colegial, né? Um estado enfrenta o outro. Pode ser também, né? Porque todos esses times parecem mesmo ou times distritais ou de colégio, né? E eles foram passando por pequenos times. Até que ele em 2004 ele treinou um time já do time da cidade de Niigata, né? Que é o Yokosuka Gakuin, né? Também times colegiais. E em 2005 foi técnico do Albirex Niigata. Depois, claro, né, o Fael acabou não tendo êxito, né, como treinador em um grande time de futebol japonês, e ele acabou voltando. Exatamente. E ele acabou voltando no Brasil e fazendo carreira aqui dentro como técnico dentro do futebol nacional. E atualmente o Fael Júnior é técnico do Rio Branco, do interior de São Paulo, Elias. O Fael falhou. Mas, contando umas curiosidades aqui agora, isso é bem interessante, que o Albirex Niigata tem a política de expandir, né, o seu futebol pelo mundo. A equipe tem 3 filiais do time espalhadas pelo mundo, né? Tem o Albirex Niigata Singapura, né? Logicamente fica lá em Singapura. Tem o Albirex Niigata Phnom, que fica no Camboja, né? Que joga, inclusive, o Albirex Niigata Singapura e o Phnom Penh jogam as primeiras divisões dos respectivos países. E também, rapaz, o mais curioso é que tem o Albirex Niigata Catalunha. O time joga a 4ª divisão regional lá na Catalunha, né? Então tá aí a expansão do time pelo mundo, né? Super interessante isso. Caraca, que legal, cara. Só tenho uma pequena dúvida, cara. Como é que funciona essa bagunça do esquema da Catalunha, que é um país que queria ou conseguiu meio que se separar da Espanha e virar um país independente, né? Mas um esquema assim que funciona lá, né? Na verdade, eles sempre quiseram ser independentes, assim como o País Basco, né? Como eu posso explicar? Existem, como na antiga Iugoslávia, existem vários povos, né? Várias regiões que são anexadas à Espanha. Só que a Iugoslávia acabou conseguindo isso na guerra, né? Acabou se dividindo em Sérvia, em Croácia, em Bósnia, enfim. Só que o País Basco e a Catalunha, infelizmente, ainda não conseguiram essa independência de país, financeira, etc e tal. Então, ficcionalmente, né? De um modo mais fictício, assim, existe a seleção da Catalunha, existe a seleção do País Basco e existem esses torneios menores, assim, que são mais amadores, né? Principalmente na Catalunha. A Catalunha tem sua própria divisão com esses times menores. Mas, claro, tem o Barcelona, o Espanhol, né? Que são os times grandes de lá.
que jogam o Campeonato Espanhol. Mas caso o país se dividisse, eles jogariam a Liga da Catalunha. Mas é um pouquinho complicado. Ano passado tivemos aí a eleição para ver se a Escócia acabaria sendo desanexada do Reino Unido, né? Acabou não acontecendo, a Escócia acabou continuando. Mas se caso tivesse uma eleição de separação na Espanha, as chances da Catalunha e o País Basco acabarem não fazendo parte do país seriam altas, né? Porque principalmente a Catalunha, ela tem um poder financeiro, um poder territorial, um poder de política muito forte, muito independente. Então, a qualquer momento, se eles falarem, vamos separar, vai lá e separa, entendeu? Então, entendi. Por isso, a Catalunha é um país, é uma região muito independente da Espanha, assim como o País Basco. Interessantíssimo, cara. Esse tipo de coisa, às vezes a gente não tem muita informações sobre esse tipo de acontecimento, né? Acontece muito disso, né, pelo mundo afora, assim, a gente acaba, às vezes, nem tendo conhecimento, né? E pelo que eu vi aqui também, Elias, além de ter essas filiais fora do Japão, dentro do Japão, o Oberex Niigata tem duas, né, também, né? Que tem um time de colegial, né, patrocinado diretamente pelo Oberex Niigata, e tem o Oberex Niigata Ladies, né, que é um dos campeões, que já foi campeão já da liga feminina de futebol japonês, né, o time feminino do Oberex Niigata também, cara. Então tem bastante investimento lá também. Além de times de beisebol, basquete, né, tem vários tipos de modalidades que o Oberex está sempre ali ligado dentro do esporte em geral japonês. É isso aí, Mr. Thiago Cruz. Lembrando que o Hinomaru também é cultura, né? Tiveram uma aula de história e geografia aí sobre a Catalunha, País Basco e a Espanha. Tudo a ver com o Japão, mas enfim, caiu, né? Caiu o assunto e a gente acabou falando. Pois agora, falando um pouco aí do futuro e contratações do Oberex para essa temporada, Thiago. Bem, pouquíssimas. O Oberex Niigata contratou poucos jogadores. Veio o goleiro Goro Kawanami do Tokushima Vortis. Isso aí não tem como fazer gol, né? O Goro. O Goro, né? Pô, mas do Tokushima, né? Isso aí fica meio que o pé atrás. Veio o Bruno Cortes do São Paulo que a gente tinha falado. O Goro amputado, né? Pois veio um cara que talvez você conheça, cara. Ó. Ken Matsubara. Quem? O Ken Matsubara. Não vem com essa piadinha, não. Não vem com essa piadinha babaca, não. Veio do 830, um bom jogador. Veio praticamente... Quem você masturbar aí, Thiago? Nossa senhora. Veio o Maeno do Kashima Antlers. Veio o... Essa é uma boa piada, vai fazer uma boa piada também. Oh, Maeno! Nossa, tá demais hoje, cara. Comi açúcar, né? Pois é. Veio o Yamazaki do Jubiluata e também subiu um jogador da categoria de base. Saiu, cara, alguns jogadores, né? Assim, nenhum grande nome. Talvez o grande nome que saiu do Oberex Niigata foi o Seiya Fujita, né? Que saiu do Oberex para jogar no Shonan Bellmare, né? O time do Oberex Niigata, teoricamente, é o mesmo, tá? Ele não vai ter grandes modificações no esquema tático do time, né? Acredito que o time vai ainda continuar a temporada 2015 mais ou menos no mesmo esquema tático, né? Um time completamente defensivo, né? E também tem o Michael, né? Aquele jogador australiano gigante, né? O nome dele é malucaço, né? Michael Fitzgerald. Isso, pô. Já tá há anos jogando já pelo Oberex Niigata, né? Agora tem o Cortez, trouxe mais um defensor. Então, tudo indica que o time do Oberex Niigata vai ter mais um ano jogando pela defensiva, tentando fazer aqueles jogos de contra-ataque, que às vezes funcionou, às vezes nem tanto, né? A temporada de 2014 passou meio que em branco, né? A equipe que ficou no meio da tabela. Então acredito que mais uma vez o destino, né, ou o futuro do Oberex Niigata está nos pés da sua zaga. Essa zaga funcionar, o meio de campo automaticamente funciona e o ataque tem chance de fazer gol, Elias. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Só capitulando que, na minha opinião, o Oberex fica no meio da tabela. Não vai cair, mas também não irá muito longe. Só fazer uma correção aqui, na verdade não é o Oberex Niigata Catalunha, assim. A Oberex Niigata Barcelona mesmo. Só uma pequena correção. E não lembro se eu falei, mas o Oberex foi campeão em 2003 da J2. Mais alguma coisa sobre Ryoga? Quer dizer, sobre o Oberex, Thiago? Bora pro próximo.
Maravilha! Vamos para o último, mas não menos importante, clube do programa de hoje, que é o FC Tokyo. A equipe foi fundada em 1935 como Tokyo Gas FC e em 1998 mudou a alcunha para FC Tokyo, o nome que é assim até hoje, né? A curiosidade é que no mesmo ano de 98 a equipe já conquistou seu primeiro título, né? Foi campeã da segunda. O problema é que na época o time não tinha documentação certa, né? Não tinha tudo bonitinho, não tinha licença necessária para disputar a J-League. Então mesmo campeão acabou não subindo, né? Acabou não jogando a J1 na ocasião. Ficou mais um ano na segunda, ficou na J2 mesmo, né? E no ano seguinte, aí sim, rapaz, a equipe terminou em segundo lugar e finalmente pôde subir. Já havia resolvido toda a burocracia, naquela época já era J2 mesmo, né? Ainda não era JSL. Conseguiu, subiu bonitinho, estreou em 2000 e ficou até 2010, quando acabou sendo rebaixado em 16º, né? Mas apesar disso, né, apesar do rebaixamento, 2011 foi um ano de glória para a equipe, né? Voltou como campeão, ganhou o J2 em 2011 e também a Copa do Imperador, né? E depois de lá para cá, nunca mais foi rebaixado. Isso que, fato curioso que eu quero contar para os ouvintes é que 2011, na minha opinião, né, da era moderna para cá, foi a final mais antológica de todos os tempos da Copa do Imperador, né, Tiagão? Simplesmente a final foi contra o Kyoto Sanga e o time acabou vencendo por goleada, né? Virada por 4-2. O engraçado é que foram dois times da J2, né? Há muito tempo isso não acontecia, dois times da segunda divisão fazendo a final. Verdade. Achei muito legal, foi uma final muito legal, até tive a oportunidade de assistir na NHK. Bom, chegou 2012, a equipe foi campeã da Copa do Imperador no anterior, jogou a CL, só que é aquela velha história, né? O time foi bem ali na primeira fase, mas devido àquele regulamento paia, acabou perdendo na fase seguinte para o Guangzhou em 1-0 xoxo, que no final na minha opinião, né, é o regulamento mais ridículo para um torneio continental. Enfim, falando um pouco dos títulos do FC Tokyo, a equipe venceu a Yamazaki Nabisco Cup em 2004 e em 2009, venceu a Suruga Cup, né, em 2010, acabou derrotando o time da LDU nas penalidades, 4-2, se eu não me engano. Venceu a segunda divisão em 2011 e a Copa do Imperador no mesmo ano, Mr. Thiago Henrique Cruz. Muito bem, Elias. O time do FC Tokyo, essa parada que fizeram com eles lá no começo da sua existência foi uma filha da putagem inacreditável. Foi uma filha da putagem inacreditável, cara. Mas tudo bem. Tirando burocracias à parte, que os japoneses adoram a burocracia, né, o time do FC Tokyo é um time guerreiro, cara. É um time que desde o começo da sua existência vem lutando contra a burocracia dentro do futebol japonês. Quando começou como Tokyo Guys, era um time muito pequeno e automaticamente o time ele joga para frente. Na verdade, a gente falou bastante isso ano passado, na minha opinião, no papel, é a melhor equipe dos 11 em campos, né? Principalmente com a nova geração que veio agora. Tem um time muito interessante, claro, com jogadores jovens, né? Até eu estou falando exatamente do Yoshinori Muto, né? Que o Elias pode falar com um pouco mais de propriedade daqui a pouco, mas em torno do papel, cara, o time do FC Tokyo tinha tudo para jogar a CLS esse ano e ter, claro, um retrospecto menor, né, melhor do que foi aquele em 2012, quando ele caiu na primeira rodada da série de mata-mata. Todos os anos, né, desde 2005 para frente, mesmo que dentro do campeonato japonês ele é um time que fica muito, muito, né, no meio da tabela, o time do FC Tokyo tem
tem uma excelente retrospectiva, principalmente na Copa do Imperador e na Nabisco Cup, né? Ficando várias vezes caindo na semifinal, né? Como aconteceu na Copa do Imperador, ficou na semifinal em 2008, 2010, 2013, né? Então, tipo, é um time que sempre chega, né? Final dessas Copas mata-mata, porque é um time que sabe jogar muito bem o mata-mata, né? E isso é uma coisa que o futebol japonês tinha que aprender meio que urgente, né? O mata-mata do japonês é muito ruim, né? Na grande maioria das competições. E na Nabisco Cup, ele também acabou caindo na semifinal de 2012, né? E lá atrás, né, acabou caindo também nas quartas de finais em várias situações da Nabisco Cup. Então é um time que eu não gosto muito de usar esse termo, né, cara? Eu acho esse termo muito bosta, né? Mas como não há outro, né, eu vou usar. É um time meio que copeiro, né? Ele sabe trabalhar em cima desse esquema de você ter um jogo de ida e um jogo de volta, ou um jogo único, né? Tentar fazer o máximo possível desta uma boa situação. Eu acredito que para ganhar uma J-League mesmo, o que tá faltando pro FC Tokyo é ter um ataque um pouco mais consistente. Isso pode ser até um clichê nosso, mas eu vejo isso muito como uma verdade, pelo menos ao meu ver, assim. O FC Tokyo por várias vezes tinha condições de ganhar o jogo e ficou dependendo demais de um outro jogador, né? E tipo, não tinha outras opções no banco, né? Para você, peraí, o Muto não tá funcionando, então peraí, então vou colocar tal jogador aqui que vai fazer, né? Então tipo, o Muto tá machucado, outro jogador tá machucado, eu não tô conseguindo contar com todos os jogadores que eu posso, então peraí, vou pegar aqui, vou sacar esse jogador que não tá fazendo outra coisa, eu tenho aqui automaticamente uma peça de reposição. Né? Então, tipo, no caso, os jogadores mais importantes do ataque nesse ano foi o Muto e o Watanabe, né? O caso do Watanabe. E quando eles não funcionavam, meio que metade do poder ofensivo do FC Tokyo ia embora, né? E muitas vezes o time acabou perdendo pontos que no final da contagem da J-League 2014 fez muita falta, né? Então, acredito que o FC Tokyo é um dos times mais promissores a ser futuros campeões da J-League, mas falta, assim, aquela peça-chave que é o time, que é o cara que vai colocar a bola para dentro do gol na hora que outros jogadores não conseguem. É uma pena, né? É o famoso time que vai e acaba batendo na trave, né? Mas tem aí muito para recuperar. Bom, antes de... vamos falar dos ídolos primeiro, depois eu falo do que a gente pode esperar do Tokyo para essa temporada. Começando, temos o Kiyoshi Okuma, né? O Okuma que inclusive foi treinador do FC Tokyo nos anos 2000. O Okuma que foi ídolo na era amadora, principalmente. O gigantesco Sota Hirayama, Naotaki Hanyu, Yoshinori Muto, né? Joia aí do futebol japonês. Yasuyuki Kono, que é o jogador que o Thiagão gosta bastante, né? Começou lá, né? Excelentíssimo pelo. Um jogador que eu adoro, que é o Naohiro Ishikawa. Pra mim, teria vaga na Copa do Mundo 2010, quem sabe até em 2014. Adoro ele. Meio campo completíssimo. Yuichi Doi passou por lá também. Masato Morishige está lá até hoje, né? Kajiyama também. Shuichi Gonda. Yuto Nagatomo, né? Começou lá no FC Tokyo. Um dos grandes jogadores do japonês que o Thiagão adora também. E eu também. Outro ídolo, Tokunaga. Enfim. Kurisawa. O Jean, né, aquele que era o mesmo do Shonan Bellmare, também passou pelo FC Tokyo. Lucas Severino, esse fez história e faz história até hoje na equipe do FC Tokyo. Wagner Amaral, também um dos ídolos aí da era amadora no FC Tokyo. Shingo Akamine, Akira Kadi passou por lá. Grande Akira. Esse aí é bom, só perde para Akira Toriyama, né? Pois é. Akira. Takahashi, jogou muita bola. Joga até hoje, né? Tá lá nos States fazendo seu pezinho de meia. Takahashi jogou bem por lá. Fukunishi teve uma breve passagem, mas muito boa. E também o Masashi Oguro, né? Também teve uma breve passagem, mas jogou muito bem. E ele, Thiagão. Olha o gênio. Imitando novamente outro time. Teruyuki Moniwa! Dele, zagueirão! É um toque e uma lágrima. Ai, que emoção, cara. Moniwa imitando, olha. 7 anos, ficou 7 anos lá. Não é pouca coisa não. Ele é tão ídolo, o Moniwa é tão ídolo,
é tão ícone do futebol japonês que a gente fez o programa hoje e ele foi ídolo em 2 times, cara. Pouca bosta não, é muita bosta. É. Por falar em bosta, quero fazer uma menção honrosa a ele também, Tiagão. Roberto César, o vulgo Robosta. Esse aí, coitado, né? O Roberto, né, não sei. O UFC Tokyo tem uma mania de trazer muitos jogadores que... muito jogador B, né, cara? Tipo, sei lá, o Gonda é a cara do UFC Tokyo, né, cara? Né, bateu na trave, bateu na seleção japonesa, bateu e nunca conseguiu ser titular, né, cara? É o esquema das semifinais, né? Chegou nas semifinais várias vezes e não ganhou nenhuma, né? Acho que nem Bronha ele bate direito. Agora o Roberto César, Zardim Rodrigues, esse aí, caraca. Erro, bosta. Tá no Havaí, né? Sim. Tá no Havaí. Só fez desgraça aqui no Coxa. Isso que eu ia falar pra você. E aí e o Coxa? Ter 21 jogos e 6 gols aí, cara. Bitou. Não. Assim que o Coxa anunciou o Robosta, eu falei: não! Tá tudo errado, porra. Porra, eu tenho que ser olheiro dessa merda desse tipo. Olha, vou te contar, sofri. Jogou 2 anos esse filho da puta aqui. Outro jogador que posso falar foi o Anryu, né? O Anju, né? O Naotaki Anryu. Né? Hanyu, o baixinho, jogou bem. Era meio liso, muito liso. Liso é o Takahara no Copa de 2006. Né, de todos esses daí, né, a gente pode dizer claramente, tirando a zoeira, né, que tirando o Doiki, né, que também é jogador de Copa, né, e o Yuto Nagatomo, né, o Morishige, né, o Shuichi Gonda, né, são jogadores que rapidamente saíram do UFC Tokyo, ou estavam no UFC Tokyo, e foram para a seleção, né. O próprio Tokunaga, que você não é tão fã assim, eu acho que o Tokunaga, ele foi para a seleção simplesmente por um fator, né, ele joga em 2 posições, né, ele é lateral e zagueiro, né, então, tipo, você levava o Tokunaga, automaticamente você tinha um zagueiro bosta e um lateral bosta. Então, tipo, você tinha um jogador para 2 posições. Então, tipo, ele era um reserva automaticamente de 2 jogadores, né? E ele jogava, se não me engano, de lateral direito, né? Que é a posição do Uchida hoje, né? Como acho que não era o Uchida naquela época, se não me engano, era o Komano, né? Então, tipo, você ficava alternando ainda um ternado ou ter um cone, né? Não, mas acredito que, assim, uma opinião de bosta sobre o porquê do Tokunaga ter jogado. O Kono, né, não precisa nem dispensa comentários, Moniwa, gênio de tudo. O mais triste é que o Tokunaga era convocado, mas o Ishikawa não, o Ishikawa que merecia ser mais vezes convocado, merecia ter jogado pelo menos um mundialzinho, uma copinha do mundo, que é um excelente meio, um excelente jogador. Ao lado do Kubo, né, Dragão, para mim é uma das grandes injustiças esse jogador não ter sido valorizado como merecia. Faço das suas palavras das minhas, cara. Naohiro Ishikawa é um dos grandes jogadores que sei lá por que raios foram deixados de lado, assim, sem nenhuma explicação, né? Eu acreditava muito que ele tinha uma grande possibilidade para ir em 2010 e, tipo, nem testado ele foi simplesmente deixado de lado mesmo. Isso é ridículo da parte de alguns dirigentes do futebol japonês. Assim como o Chikara Fujimoto, né, o fake Nakata ali no começo dos anos 2000, excelente jogador também, acabou sendo deixado de lado. Mr. Thiago Henrique Cruz, contratações e previsão do UFC Tokyo para 2015. Muito bem, Elias. O UFC Tokyo também, ele segue mais ou menos, né, os padrões do Brex Negata, né? A gente tem o time formado, a gente simplesmente vai trazer peças de reposição. O que o UFC Tokyo fez esse ano foi trazer peças de reposição. Tanto que ele não trouxe nenhum jogador de algum time que jogou a J1 ano passado, tá? Só jogadores de J2. A gente pode citar aí que ele trouxe, que voltou de empréstimo, né? O Shuto Kono, que estava no Jeff Knight. Trouxe também na verdade, acredito, né, que seja a grande contratação do UFC Tokyo, que deve lutar automaticamente pela vaga de atacante, Roichi Maeda, né, que estava no Jubilee Wata, né, Morri de ti. Né, não vou nem falar nada, né, Roichi Maeda, né, do Jubilee Wata. O Júbilo, na verdade, eu acredito que é o seguinte: o Maeda, sim, é um jogador que dá para jogar muito bem a J1. Acredito que ele continuou no Jubilee Wata, claro, para a continuação do seu contrato, e porque ele acreditava muito
o Júbilo ia voltar para J1 esse ano, né? Como não aconteceu, aí também ele também não podia, né, ficar esperando, né, o time se reestruturar, né? O jogador também já tem, se não me engano, 27 a 28 anos, então o Hoichi Maeda acabou migrando aí para o FC Tokyo, que acredito eu que foi a melhor opção que o Maeda poderia ter em ter um time estruturado para jogar a J1. Por mais que pareça ser maluco, parece ser meio retardada essa contratação do Maeda, se tendo Maeda e Muto, você tem um jogador você tem um jogador rápido, que é o Muto, e automaticamente você tem um bom finalizador, né? Então é uma dupla que pode funcionar. Tem que ver como funciona isso na prática. Outros jogadores que o FC Tokyo trouxe, ele trouxe o Ryoa Ogawa, jogador time de colegial do Japão, muito cotado, lateral esquerdo. Também trouxe o Tatsuki Nara, jogador do Consulado de Sapporo. E por fim, voltou de empréstimo o Maruyama, jogador que estava do Shonan Bellmare, muito pouco utilizado zagueiro, e o volante Kento Hachimoto, que estava no Kumamoto. De saída, aí teve pequenas saídas que talvez pode fazer falta. Saiu o goleiro Shiota, que foi jogar no Omiwa. O outro goleiro, o Hino Naga, foi para o Sanfrecce Hiroshima. Também temos a saída do Kenta Mukuhara, que foi para o Cereçu Osaka. Kenichi Kaga, que foi para o Urawa Reds. O Edu, né, o brasileiro Edu, que foi jogar no Genbuki Hyundai Motors da Coreia do Sul. E talvez, acredito que a pior perca, né, que foi o Kazuma Watanabe, né, que eu já citei, né, alguns minutos atrás, que é o jogador que migrou para o Vissel Kobe, atacante muito bom, que no começo da primeira parte de 2014 fazia dupla direta aí com o Muto aí no ataque aí, e os dois fizeram muitos gols que fizeram que o FC Tokyo tivesse um bom primeiro turno na J-League 2014. Bom, se tudo ocorrer normalmente, pelo menos no papel, a equipe do FC Tokyo lutará por uma vaguinha na ACL, Mr. Thiago Henrique Cruz. Acredito nisso. O título tá um pouco longe, mas tem elenco para ir bem. Tem elenco para pelo menos beliscar uma vaguinha na ACL e ir bem nas Copas. Acredito que o time chega na fase final da Yamazaki Nabisco Cup, pelo menos uma semifinal, e Copa do Imperador, no mínimo, umas quartas de final também, Thiagão. Pois é, eu confio no FC Tokyo nessa temporada. Acredito realmente que vaga de ACL é um sonho real e completamente palpável para esse time. Espero realmente ver a partir desse final de semana o FC Tokyo lutando, né, por pontos e para ficar no topo da tabela, que é o lugar que ele merece há muito tempo já. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Espero que vocês tenham gostado do programa. Só alertando os nossos ouvintes que no próximo falaremos do Ventforet Kofu, Matsumoto Yamaga, Cereço Osaka, né, Monterio Yamagata e Sagan Tosso. Mr. Thiagão, muito obrigado pela companhia de hoje. Espero que vocês tenham gostado do programa. Abração para você, Thiagão. Valeu, Elias. Um abraço. Boa semana para você, amigão. Boa semana para todos os ouvintes. E fiquem à vontade aí para estar dando seus pitacos, opiniões. Mande para nós os e-mails, comentários, que nós sempre estaremos passando aqui nas gravações do nosso programa do Rinomaru. Até semana que vem. Maravilha, Thiagão. Nos vemos semana que vem. Espero que tenham gostado do programa. E Rinomaru, levando o melhor do futebol japonês para você. Um abraço, galera. Maeda artilheiro esse ano. Muniu mais 10. Isso boi. Falou, galera. Never 最後の一人になるまで
壊すのか守るのか